É jogo complicado aí pro Verdão, né? Palmeiras acaba empatando, deixando escapar ali 3 pontos importantes. Afinal, tem uma sequência aí pesada, tem um jogo agora direto contra o Flamengo. Era um jogo aí que o Palmeiras precisava vencer bem contra o Cruzeiro para mostrar aí que realmente estava numa sequência forte, né? Que com a volta do Abel, depois de ter vencido ali o seu jogo de meio de semana, né? Ia dar uma boa sequência, mas infelizmente ficou nesse empate aí, um sabor amargo, um sabor de que pode prejudicar o Palmeiras nessa briga aí pela liderança e vai ficar tudo aí pro jogo no Maracanã contra o Flamengo, né? Não vai ter pra onde correr, essa vai ser a partida aí do ano até o momento aí do Verdão, então a gente vai aguardar aí. Vamos ver aí o que o pessoal trouxe desse pós-jogo, né? O torcedor aí, os torcedores do Palmeiras chateados com o resultado. Vamos estar acompanhando, vou pedir para vocês deixarem o like, depois a gente volta com mais notícias do Verdão. Uma derrocada do Palmeiras na tabela, quando na semana que vem, se o Flamengo vencer amanhã o Atlético Paranaense, e ele naturalmente vai ao Maracanã com aquele retrospecto que todo mundo sabe, de um time que há quase 10 anos não vence o Flamengo em Campeonato Brasileiro, a perder a liderança no campeonato. Ou seja, mais uma vez, a sequência do ano passado, que começou a comprometer o ano, ela volta a assombrar o Palmeiras da comissão técnica. Tudo porque, de novo, o Palmeiras insiste numa equipe que na configuração em campo, ela é mal armada, ela está mal montada e individualmente, aliás, senhor Flaco Lopes, hoje, parabéns, viu, Flaco Lopes? Você conseguiu hoje afundar o ataque do Palmeiras. Você que é o melhor atacante do Palmeiras no ano, mas hoje você afundou o ataque do Palmeiras com tomadas de decisões absurdas, individualistas e que, claro, né, fizeram com Andréas Pereira, hein? Ô, partida abaixo desse cidadão. Perde um gol ridículo, Andréas Pereira, um gol proibitivo de um jogador que, se estava sonhando com Copa do Mundo, esquece, amigão. Esquece. O gol que você perdeu hoje contra o Cruzeiro te tirou da Copa do Mundo. Ou pelo menos deveria te tirar da Copa do Mundo. Enfim, o Palmeiras que cansou de perder alguns gols importantes, mas acima de tudo, de novo, um time de ideias limitadas no segundo tempo, que, repito, tem que agradecer os contra-ataques do Cruzeiro que ele não aproveitou, um time bagunçado, descompactado, e aí, naturalmente, tem que se falar também das mudanças que foram feitas na etapa final, da entrada do inútil Maurício e dos mais inúteis, Kelvin e Jefité, quando o Palmeiras poderia ter tido um outro tipo de desempenho. Mas enfim, vamos então deixar o seu like de raiva aqui no canal do Facincani, deixa eu só inverter a câmera aqui, que eu tô invertido aqui. Então, ó, tava espelhada a câmera. Ah, agora sim, pronto, agora melhorou, entendeu? Então, vamos deixar esse like aqui pra mim no canal do Facincani, vem deixar esse like, por gentileza. Like de raiva, like de protesto, like de ódio contra o técnico Abel Ferreira, que mais uma vez coloca o Palmeiras a se arriscar a perder a liderança. É o que eu falo pra vocês, né? É o que eu falo. Resultado enganoso. E olha que era noite para ter um milagre hoje, porque o Felipe Anderson acordou. Ele conseguiu acordar por 15, 20 minutos, fez um belíssimo gol. Era até uma noite que eu falei, caramba, né? O time tava tocando bola e tal. Aí lá logo de cara, pumba, toma um gol ridículo daquela forma que todo mundo sabe. Palmeiras compactado, errando passe, senhor Ramon Sousa, que não tem que ser titular do Palmeiras, não pode ser titular Ramon Sousa no Palmeiras. Enfim, entregando um contra-ataque pro Cruzeiro. Aí depois o Felipe Anderson acha um gol que nunca mais, talvez na vida, ele vai fazer. Porque com a camisa do Palmeiras, a gente sabe que o cara vive de lapso. Falei, bom, felizmente, vai ter um milagre. Acordaram o Felipe Anderson. Depois, Palmeiras já volta àquele modo normal dele, acaba se retraindo defensivamente, chamando o Cruzeiro para o jogo, segundo tempo lá sem muita inspiração, tinha mais posse de bola, Cruzeiro deu a posse de bola para o Palmeiras, se vira aí, e o time não conseguiu criar o suficiente para poder buscar uma vitória que seria obrigatória. Era obrigatório o Palmeiras vencer o Cruzeiro hoje, senhores. Justamente por isso, porque era jogo para mandar recado para o Flamengo, era jogo para mandar recado até para o próprio Cruzeiro, que vai rivalizar com o Palmeiras em Libertadores, em Copa do Brasil, era jogo para mostrar que esse time está com ambição diferente para ser campeão, mas não adianta. Esse Palmeiras está com ojeriza a passar alegria ao seu torcedor.
É um Palmeiras que está na liderança do campeonato de forma culposa. Ele não faz o menor esforço em querer se manter nessa liderança. Aliás, está fazendo um grande esforço para perder a liderança para o Flamengo semana que vem. Enfim, vamos lá, vamos ler superchats da galera aqui, dando boa noite para você e principalmente deixar o seu like aqui. O Fernando, ótimas substituições, vamos ver. Vamos tirar um atacante para colocar um volante. Vamos colocar o Maurício. Pera, vamos melhorar. Colocaremos Jefité. Cadê a molecada para colocar no jogo? Eles jogam bem pra cacete. Bom, é o que eu falo para vocês, Fernando e amigos. O Palmeiras é um time que não valoriza a meritocracia. Tá? Por exemplo, por que saiu a troco do que o Abel tirou o Arthur no segundo tempo? A troco do quê? O que muda na porra do time você tirar um bom lateral para colocar um bagre como o Jefité? Eu queria saber como é que um time vai ganhar jogo com o Jefité para mudar o time no segundo tempo. Expliquem para mim. Eu queria entender um cara que eu tava defendendo na equipe, mas que tá ficando insuportável defender. O que o Lucas Evangelista hoje está somando a merecer tanta oportunidade à frente do Luiz Pacheco e do Larson? Principalmente do Luiz Pacheco. O que mudou a entrada? E olha que a configuração que eu achei que poderia dar certo. Mas não aconteceu nada, porque ele também não aproveitou a chance. Além do time descompactado, e o Abel abriu o cara lá pelo corredor esquerdo, o próprio Lucas Evangelista não aproveita a chance. Que no ano passado, obviamente, mereceu os elogios, aí se machucou, quando voltou não conseguiu mais jogar futebol. Por que não colocar um menino que tem talento, que pisa na área para você tentar soltar o Marlon Freitas? Ou o próprio Andréas Pereira? Que também é outro que está devendo muito futebol. De novo em jogo grande, o senhor Andréas Pereira está se escondendo. O Felipe Anderson não tem condição de jogar quarta e sábado. Aí não dá, né? Aí alguma coisa está errada. Porque o Felipe Anderson não é titular. Não é titular do time. Não tem sobrecarga. Não tem excesso de jogos. Não está cansado. Aí ele jogou contra a Jacuipense, né? Que não tem uma exigência. Jacuipense não tem exigência. 4-0 foi um treino. 4-1 depois, finalizou, mas foi um treino. Então não tem exigência. E aí o único que jogou na quarta e que jogou hoje, que machucou, foi o Felipe Anderson. Mas não dá para dizer que ele está sobrecarregado. O cara não é nem titular. O cara não está jogando. Se eu botar quantos minutos ele tem, ele não tem a metade do que tem o Alan, por exemplo, do que tem o Gomes, não tem metade. E o cara não pode ter tido uma lesão e por sobrecarga ou por estar jogando demais. Não foi. Então, essa história de que não consegue jogar quarta e domingo, vai falar de calendário de novo, não é o caso. Não é o caso, porque perdeu o Felipe Anderson, que nem jogava. Foi o único que jogou, descansou o time inteiro. Aí sempre é aquela história, preciso descansar meu time, preciso descansar o jogador, descansou todo mundo. E o Palmeiras não consegue jogar melhor que o Cruzeiro em casa. Não consegue. Teve melhores oportunidades no segundo tempo, é verdade, foi bem. Teve oportunidade de fazer gol com o Gomes. E aí tem um detalhe que me chamou muito a atenção. Muito atenção. No segundo tempo, acho que estava uns 30, 35 minutos. Acho que até um pouco mais. Entre 30 e 40, vai. Para não ser tão específico, eu não lembro exatamente o lance. Mas teve o lance que o Palmeiras chutou, aí o zagueiro tirou, a bola sobrou no pé do Arias, dentro da área. Aí o Arias foi chutar, saiu um traquezinho assim, puf, um chutinho desse tamanho. Sabe por quê? Porque o cara virou lateral. O Arias virou lateral direito do Palmeiras. Tá certo que hoje tem que ajudar, tudo certo, mas o Arias não consegue fazer jogada. Hoje, no segundo tempo, no final, ele estava se arrastando. O cara não consegue o tempo todo ser lateral, jogar 100 metros do gol. E aí, quando sobra a bola para o cara fazer o gol, para dar a vitória, porque ele é atacante, o Arias é atacante, foi contratado, jogador caro, jogador que vem com investimento para ser atacante, para decidir jogo. Mas ele não pode ser lateral. Ele não pode ser lateral do Palmeiras, ser assessor de lateral. Tá aí o Arias. Sabe por que ele errou o gol? E aí na transmissão falaram, não pode perder um gol desse, o Arias estava dentro da área, a bola sobrou limpa, e foi, sobrou limpa. Não tem perna mais. Já tinha ali 30, vamos por 35 minutos, né, para ficar no meio. Tinha jogado 45 com 35, 80 minutos de jogo. 80 minutos correndo para trás. 80 minutos correndo para trás. Como é que ele vai definir o lance?
Como é que a direita, o Flaco estava livre na área, ele finalizou, chutou por cima, a bola passou, foi para a linha de fundo. Aos 11 minutos, com a bola dominada, o Sousa erra o passe e aí vem o contra-ataque do Cruzeiro, bola para o Arroio lá pelo lado esquerdo, ele domina, traz para dentro e chuta no canto do Carlos Miguel. Não tinha como defender, a bola vem rasteira, forte no canto, bate na linha lateral da rede, né, na bochecha da rede, e o Cruzeiro fez 1-0. Esse foi o momento mais difícil do jogo para o Palmeiras, porque logo em seguida saiu o Sousa, né? Entrou o Maurício, a gente vai falar das trocas daqui a pouco. O Maurício entrou para fazer o lado esquerdo ali, na vaga do Sousa, né? E depois o Palmeiras se acalmou um pouco, né? Conseguiu sair um pouco mais. Teve o lance que o VAR corrigiu o Wilton, né? Não foi pênalti no Flaco, e desse lance saiu o escanteio. No escanteio tem um rebote, o Felipe Anderson já tinha pego uma bola na entrada da área e tomou uma dura do Abel porque ele chutou direto, né? Ao invés de dominar e chutar. Dessa vez ele dominou e chutou e fez um golaço, o Palmeiras empatou o jogo. Então o cenário era esse, né? 20 minutos do primeiro tempo, jogo empatado, as duas equipes tentando gol. O Cruzeiro teve um pouquinho mais de bola, né, de posse, mas o Palmeiras foi mais perigoso. De novo, boa tabela no ataque, o Arias chutou fora aos 31 minutos. Aí aos 42, o Felipe Anderson sente a coxa, né? O time já está cheio de problema e ele sai. Quando ele sai, eu penso assim, bom, ele vai trazer o John Arias para o lado direito, vai manter o John Arias e vai colocar o Belé, vai colocar um segundo atacante. Ele coloca o Evangelista e empurra o Andrés para ser um meia mais avançado, né? Um jogador para atuar mais perto do Flaco. Essa mudança foi ainda no primeiro tempo, né? 42 minutos do primeiro tempo, e terminou o jogo, o primeiro tempo, com o Palmeiras tendo 5 finalizações contra 3 do Cruzeiro. Acabou finalizando um pouco mais, certo? As melhores chances do primeiro tempo foram do Palmeiras, mas o segundo tempo, a superioridade do Palmeiras ficou mais latente, né? Segundo tempo, o Cruzeiro começa melhor, né? Teve uma finalização aos 7 minutos que o Carlos Miguel defendeu. Teve uma chance de John Arias com o chute bloqueado. Porém, meus amigos, a partir daí, né, o Palmeiras começa a dominar um pouco mais as ações, né? Teve pouca efetividade, só conseguiu acertar o gol do Cruzeiro 2 vezes, mas foram 16 finalizações, 10 para fora, algumas foram bloqueadas, né? E só 2 no gol. O Palmeiras começa a melhorar no segundo tempo, a partir dos 10 minutos, né? O Maurício ajeitou uma bola para o Arthur dentro da área, um lance bem bonito, teve cavadinha, o Maurício ajeitou e o Arthur pegou mascado, a bola saiu pela linha de fundo. Foi uma chance clara do Palmeiras, estava dentro da área o Arthur para fazer o gol. Depois, aos 15 minutos, uma outra grande chance com o Gomes dentro da área, ele deu uma puxada ali, o goleiro do Cruzeiro pegou. Essa mexida do Abel no primeiro tempo, do André jogando mais à frente, deixou o Palmeiras um pouco mais técnico, né? Maurício, Andreas, o Arias, o time conseguiu trocar um pouco mais de passe, né? E conseguiu chegar um pouco mais. Gente, aos 28 minutos, o John Arias meteu uma bola pro Andrés, o Andrés girou de frente pro gol, na risca da grande área, e chutou a bola lá no Allianz Parque. Chance criada, chance desperdiçada, tá bom? Aí é que complica um pouco mais, né? Quando você precisa trocar, só tinha o Paulinho para entrar, entraram Jefté e Kelvin, que não causam impacto a não ser ter 2 jogadores fisicamente um pouco melhores. O Paulinho... Então tá aí, família Alviverde, esse foi o corte que a gente separou, né? Um corte bacana aí, muita coisa legal a gente pôde acompanhar.
Pessoal bem irritado, frustrado com esse empate. Palmeiras poderia ter tido uma sorte maior. Bem verdade, o Otávio, goleiro do Cruzeiro, foi o melhor em campo. O cara segurou tudo ali. Então, realmente, foi um jogo que o Palmeiras não teve tanta sorte, né? O Palmeiras fica ali com 35 pontos, tem uma próxima partida contra o Flamengo. Então, assim, é uma partida decisiva, mas o Flamengo ainda joga também na rodada, né? Ainda vai pegar o Atlético Paranaense pra gente saber o que vai acontecer nesse jogo. Agora, se o Flamengo vencer, vai ficar uma pressão gigantesca. O Palmeiras vai ter que ir lá e negociar o mínimo do mínimo um empate. Não pode perder de jeito nenhum dentro do Maracanã. Se não quiser ali, né, uma pressão ainda maior. O torcedor já está irritado, muita cobrança para cima do Abel, muita questão ali de extracampo para cobrar o Abel, e ainda tem essa entrevista dele, né? Daqui a pouco ele deve dar entrevista aí pós-jogo, sempre polêmico, sempre fala coisas que ao invés de acalmar o torcedor, geralmente ele inflama. Então vamos ver aí tudo que vai acontecer. Não foi um bom resultado, óbvio. Tem que considerar o Cruzeiro é um excelente time, não faz jus à posição que está na tabela, tem um bom técnico, tem um bom elenco, mas o Palmeiras, querendo ser campeão dentro de casa, precisa vencer, mesmo jogos como esse, grande, né, com adversários capacitados. O Palmeiras tem que colocar essa bola para dentro, né? Mas tá aí o corte, espero que vocês tenham curtido. Já que ficaram até o final, deixa o like, se inscreva no canal e até um próximo vídeo aí do Verdão. Valeu!